Olá, bem-vindos a mais um programa Vitrine, aqui todos os dias fazendo companhia para você, isso mesmo, trazendo notícias boas, dando uma refrescada na cuca, trazendo umas reflexões, e hoje tem novidades, isso mesmo, sempre, né? Todo dia a gente traz uma novidade, ou pelo menos tenta trazer uma novidade para você. Bom, hoje a gente tem uma entrevista bem interessante para você que é pessoa física e para você que tem empresa de qualquer tamanho. Pode ser de médio, grande, pequeno porte. Se você tem alguma empresa, preste atenção no programa de hoje, porque tem uma entrevista, um bate-papo bem interessante sobre a nova lei de proteção de dados. E para quem pensa que é só dados de internet, essa lei vai, inclusive, para quem tem até aqueles fichários antigos, aqueles blocos de nota, aquelas fichinhas de cadastro de cliente, é válido para tudo isso, gente. Nós vamos bater um papo hoje com o José Ribeiro, lá da Analítica Consultoria. E ele vai trazer para a gente informações sobre essa nova lei. Então, vale a pena ficar ligadinho aqui no Vitrine, porque tem muita informação legal para você prestar atenção, para você ficar bem informado. E não para por aí, não. Bom, vou lembrar vocês do seguinte, da nossa enquete, né, da nossa perguntinha que já está lá no Facebook da Teresópolis TV, e eu quero ver quem é que vai conseguir responder. Nós vamos dar o resultado na próxima segunda ou terça-feira. Então, dá tempo de você aproveitar aí o finalzinho de semana, correr lá, ver as notícias, assistir os programas e ainda responder a nossa perguntinha, hein? E a pergunta é: qual é a sua dica infalível para fazer o dia de alguém melhor? Qual é a sua dica infalível para melhorar o dia de alguém? Conta pra gente aqui, e as respostas mais criativas, o pessoal vai responder lá, a gente vai falar aqui para você saber na próxima semana, segunda ou terça-feira. Então, vamos lá. Hoje, sexta-feira, a gente tem previsão do tempo e também vou falar dos sorteios. Isso mesmo, olha. O Gustavo Lucena, que fez uma entrevista com a gente esses dias atrás, já deixou 2 unidades dos livros dele para a gente sortear. Já chegaram aqui no nosso quartel-general. Então, se você quer ganhar um livro, conhecer essa história linda do Gustavo Lucena, já sabe que tem que mandar mensagem lá para o Zap Zap. A gente também tem os livros da Potiara para sortear e a gente também tem os filmes do Léo, que também já estão chegando já para sortear para vocês. Olha só quantos presentes, viu? Aqui no Vitrine, quem ganha um presente é você. Então, fica esperto. Vamos lá para decorar o nosso Zap Zap junto comigo. Tá a fim de participar do sorteio? Quer ganhar algum desses livros ou os filmes? Então manda um zap lá para o 990731619. De novo, para você anotar aí. 990731619. Bom, a gente também vai aproveitar, já que estamos por aqui, e vamos falar da previsão do tempo. Como está a sua sexta-feira hoje? Pronto para o final de semana? Feriadão, tem muita gente aí que vai fechar, tem muita gente que vai permanecer trabalhando. Então, quem pode ficar em casa, de repente tem um quintalzinho aí, vai poder aproveitar o solzinho na sexta-feira de manhã. Sexta-feira, né? Sol e aumento de nuvens de manhã. Então, o solzinho hoje de manhã já deve estar acabando, né? E pancadas de chuva de tarde e de noite. Então, se você for sair de casa na sexta-feira, hoje, leva a sombrinha, leva o seu protetor para você não pegar chuva. E sábado, dia 27, sábado, nós vamos ter a mesma coisa, sol de manhã
mais nuvens e pancadas de chuva à tarde ou à noite. Sabe como é que é, né? Outono não tem jeito, tem essa misturadinha de temperaturas. E domingo, sol com algumas nuvens. Domingo não chove. A mínima do domingo vai ser 20 graus e a máxima 29 graus. Então, tem bastante calorzinho. Esqueci de falar dos outros dias, já aproveito por aqui, que no sábado, dia 27, mínima de 19 graus, máxima de 28 graus, e hoje a mínima de 20 graus e a máxima de 27 graus. Bom, deu para entender, né? Solzinho de manhã, chuva de tarde, e domingo não tem chuva. O que mais que a gente tem para hoje? Vamos lá. Tem um recado muito importante para você que é artesão, para você que faz artes manuais, costura criativa, crochê, pintura, pintura em tecido, que faz trabalhos com madeira, enfim, todo mundo que mexe com artesanato, pessoal que está aí na feira, que participa da feira lá da Feira Arte do Alto, o pessoal que participa das feiras de artesanato por aí, o pessoal que vende pela internet. Então, todo mundo estou convidando para participar do nosso grupo do GT de Artesanato, o Grupo de Trabalho de Artes Manuais. Nós vamos reunir todos os artesãos para a gente repensar aí o que a gente pode fazer de melhor nessa área para a nossa cidade. Vamos pensar juntos? Vamos encontrar soluções? Eu tenho certeza que você tem boas ideias e participa com a gente, porque a gente quer ver se melhora e ajudar, né? Cada um fazer um pouquinho, eu tenho certeza que a gente vai conseguir dar uma melhorada na situação. Cada grupo de artistas já está participando de um GT, né? De um grupo de trabalho. Se você tem dúvida ou se você quer participar de outros grupos de trabalho, você também pode enviar um WhatsApp aqui para a TV, que a gente vai dar as informações. O nosso WhatsApp aqui é exclusivo do Vitrine, então você vai ter acesso diretamente comigo e eu posso te explicar também. Pode mandar mensagem. Se não conseguir, pode achar a gente pelas redes sociais. Nós estamos lá também. Tem a Teresópolis TV, lá no Facebook, também no Instagram. Tem as minhas páginas, tanto no Facebook quanto no Instagram, Cláudia Coelho, autora. Você tem acesso e a gente pode explicar melhor para você. Faça parte, se você é artista, faça parte de um desses GTs, né, ou de mais de um. Colabore com suas ideias. Sentar no sofá e reclamar só não adianta. A gente tem que fazer algo, tá? Então vamos criar ideias, vamos criar sugestões para a gente poder melhorar o nosso dia a dia, né? E quem sabe melhorar mais ainda o nosso ambiente. Uma coisa que eu quero falar para vocês também, agora específico lá para quem é do Colégio Euclides da Cunha, um beijo para o Zé Nildo, um beijo para todo mundo de lá, é que no dia 23, né, que já passou até hoje, dia 27, não, 27 é sábado, ou é hoje? Me perdi. Não, dia 27 é domingo. Oh, meu Deus! Do dia 23 até o dia 27. Eu já estou em ritmo de feriado, viu, gente? Então, do dia 23 até o dia 27 de março, a gente tem lá no Euclides da Cunha uma fichinha para você preencher através das redes sociais, que é o kit alimentação. Então, o pessoal que estuda no Colégio Euclides da Cunha, corre lá nas redes sociais, tá? Você tem que ter o CPF, o cadastro é o CPF, o nome completo do aluno e o do responsável, tá? Então, você vai ter lá nas redes sociais, tem o questionáriozinho para responder. Se você está perdido, vai lá no Face do Euclides da Cunha, procura lá nas redes sociais, manda recado, o pessoal vai ajudar você. Tem um cadastrozinho para preencher, tem alguns outros dados lá que você tem que colocar, então coloque. Outra coisa que a gente vai agora falar também é de uma notícia bem legal que combina bem agora com as aulas online, né? Combina com a escola. Aulas online, né? O professor às vezes tem que ficar catando coisa para poder incentivar os alunos a estudarem. Às vezes fica chato, né, para o aluno estudar em casa, não tem novidade, já fica preso dentro de casa, não tem muito o que fazer. Então a gente trouxe para vocês uma notícia de uma ideia bem legal de um professor
que decidiu fazer uma aula virtual diferente, decidiu levar os seus alunos, né, através do virtual, para visitar e conhecer uns animais no Jardim Zoológico. Então, ele pegou o seu laptop, sua internet, muito boa por sinal, né? E levou lá no Jardim Zoológico e filmou os animais, fez uma aula online num lugar diferente. Roda aí o vídeo e depois do vídeo tem os comerciais. E a gente volta já já com mais novidades para você. Fica ligadinho aqui no Vitrine porque tem muita coisa para a gente conversar ainda. Rapidinho a gente volta. Now, what habitat do you think these animals live in? The Arctic. You're not too far off with the Arctic. Not Arctic? Not Arctic. Oh my goodness, thank goodness we have a zookeeper friend. Guess what? What is our habitat then? So they're from South America. They live in Hawaii and Peru along the coastline. So South America, friends. South America. All kinds of species of penguins, they're from below the equator. So Arctic. Antarctic. Look at that. We learn something every day, friends. So we have the Arctic up top, and the Antarctic down at the very, very bottom of our globe. And so that's where these penguins are. Why not still go to the zoo and you guys can come with? So let's keep going. You got it. What is this? Let's be great readers. Let's say deer. What do we have now, class? A rhino. A rhino, that's right. Oh. And then the rhino runs away. Awesome. What do you see about the orangutan's habitat outside? What is it? Oh, and do you see the orangutan coming? It's coming outside now. It looks like he's eating some grass. Let's keep going. What did you guys think of our class field trip? So you guys would come on another virtual field trip with me? Awesome. Why not still go to the zoo and you guys can come with? So let's keep going. Hold on tight. Go into the curve. Go into the curve. Hold on. Hold on, hold on. Oh, we got the twist coming. Get ready. E voltamos, rapidinho, viu? O comercial passou logo e nós voltamos aqui para conversar com você mais um pouquinho aqui no Vitrine e mostrar cada coisa que a gente achou, que pesquisou, trouxe para você de novidade. Tem muita coisa legal. Não perca no próximo bloco a entrevista com José Ribeiro, da Analítica Consultoria, que traz para a gente informações sobre a nova lei de proteção de dados. Então, preste atenção, porque tem muita coisa legal para você que é pessoa física, tomar cuidado com seus dados, e também para as empresas. Todas as empresas, mesmo a empresa pequenininha, também é bom dar uma olhada nessa matéria, né, nessa entrevista que a gente vai trazer no próximo bloco. Enquanto isso, por aqui, nós vamos aí relembrar a perguntinha que você tem que responder para a gente lá nas redes sociais, lá na Teresópolis TV. Qual é a sua ideia infalível para melhorar o dia de alguém? Responde lá para a gente, eu quero saber a sua opinião. Bom, também vou lembrar para você participar dos nossos sorteios, né? Tem vários livros para sortear, eu falei no primeiro bloco, corre lá no Zap. Fique atento, porque tem coisa pra caramba lá, muitos presentes para você. E agora eu vou conversar sobre uma contadora de histórias. Isso mesmo, uma contadora de histórias. Você já contou história para alguém? Alguém já contou uma história para você? Geralmente, quando a gente é pequeno, né, a vovó conta história para dormir, às vezes é a mãe. Quem estuda, né, na jardim de infância, nos primeiros anos de escola, tem sempre a professora que conta uma história. Mas você sabia que também existe essa profissão contadora de histórias? E a gente trouxe uma
contadora de histórias, para apresentar o canalzinho dela para você visitar, conhecer e se distrair aí com lindas histórias, muitas lições, muitas histórias para você se divertir também. Ela também ganhou o concurso que teve do Terecultura Online aqui na cidade. Ela já ganhou outros festivais. Muito legal o canal dela. Então, eu convido vocês hoje para assistir com a gente a Renata Monteiro. Ela montou um canal chamado Recontando e traz nesse canal várias histórias. E histórias que ela pesquisa não só na nossa cultura, né, no folclore brasileiro, mas também na cultura do mundo inteiro. Então tem histórias do Tibete, tem histórias do folclore, tem histórias do mundo todo. Dá para você aproveitar, e se você é professor, dá até para você aproveitar e para suas aulas também. Então, dá um pulinho lá no YouTube, no canal dela, Recontando, Renata Monteiro, que você vai descobrir muita coisa legal. E para a gente entrar depois para o segundo bloco, eu vou deixar aqui 2 historinhas bem legais da Renata para você assistir com a gente. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai passar. Antes da gente chamar aqui os vídeos da Renata, eu quero falar com vocês sobre uma coisa bem importante também. Se você em casa tem uma poesia guardada, tem um poeminha, tem alguma coisa escondida por aí, a gente vem falando desde o primeiro dia, desde que a gente lançou o Vitrine, né? Tá rolando uma coletânea chamada Palavra em Ação. Essa coletânea vai reunir escritores do mundo todo, todos, né, que falam, né, a língua portuguesa. Então, a gente tem brasileiros que moram fora que vão participar, nós temos portugueses, nacionalidade portuguesa, a gente tem gente do Brasil todo participando, tem de Goiânia, tem de vários lugares. Então eu convido você, que é de Teresópolis, a participar também dessa festa, desse encontro entre poetas de tantos lugares. E como é que funciona? Você vai mandar um e-mail lá para o Jornal Alecrim. Qual é o e-mail? Vou falar para vocês aqui bem devagarinho, anota aí. jornal.alecrim@gmail.com. Viu? Pegou? Então manda um e-mail para lá que o regulamento, né, para você participar vai para o seu e-mail e você pode participar conosco. Olha só, quando você manda um e-mail para lá, não é obrigatório você participar. Você vai, pega o e-mail, recebe o regulamento, dá uma olhadinha, vê se gosta, vê se curte a ideia. E então, escolhe se quer participar ou não, tá? Vale a pena enviar, pelo menos por curiosidade, né? Para você saber como é que funciona. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá bom? Bom, então, agora eu vou chamar rapidinho, a nossa contadora de histórias, Renata Monteiro. E se você curtiu, manda recadinho pra gente lá no Facebook, nas páginas, pelo Zap, que a gente vai trazer mais coisas legais para você. Tem sugestões? Tem um vídeo para mandar? Envia também. O Vitrine é meu, é seu, é de todo mundo que gosta de um pouquinho de coisas boas. Muito obrigada e vamos para os vídeos da Renata. Olá pessoal, bem-vindos! Feliz que vocês estejam aqui prestigiando a cultura de Teresópolis. Eu sou Renata Monteiro, sou contadora de histórias e autora do projeto Recontando. A história de hoje se chama O Caboclo, o Padre e o Estudante. Ela é bem curtinha e divertida. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Estavam viajando pelo sertão desse Brasil um padre, um estudante e um caboclo. Eles então resolveram parar numa casa para pernoitar. E lá lhes deram um pequeno pedaço de queijo. Eles logo viram que se eles fossem dividir aquele queijo por 3, ia dar um pedaço muito pequenininho para cada um. Então o padre sugeriu que eles fossem dormir e que quem tivesse o sonho mais bonito naquela noite ficaria com o queijo todo. E foi assim que eles fizeram, foram se deitar. Só que no meio da noite, o caboclo levantou e comeu o queijo
todinho. Na manhã seguinte, eles se sentaram para tomar o café da manhã. O padre, então, falou que eles relatassem os seus sonhos. E começou. Meus irmãos, eu sonhei que estava diante da escada de Jacó, que me levava até o céu. Luzes cobriam toda a escada e anjos tocavam as suas trombetas para me receber. O sonho mais lindo, com certeza. O estudante então continuou. Seu padre, eu sonhei que eu já estava no céu e estava lá esperando o senhor subir as escadas. O sonho ainda mais bonito, né não? E então, o caboclo relatou seu sonho. Eu não estava no céu, não. Eu estava aqui mesmo na terra. Via seu padre subir e o seu doutor lá dentro do céu, rodeado de amigo. Mas aí eu gritava aqui da terra, seu doutor, seu padre, o queijo. Vocês esqueceram aqui o queijo. E aí vocês me diziam, ô caboclo, a gente tá no céu, a gente não quer queijo nenhum não, pode comer. Olha, mas o sonho era tão verdadeiro, tão real, que eu acordei no meio da noite achando que era verdade e comi o queijo. E aí, quem você achou que ia ficar com o queijo? Gente, obrigada pela companhia. Se você gostou aí da história, deixa aí o seu like. Te convido a ouvir outras histórias aqui no Festival Terecultura Online e a prestigiar os artistas de Teresópolis. Tem muita gente boa aí no festival. Te convido também a assinar meu canal no YouTube, que se chama Recontando, onde você vai encontrar outras histórias. Até breve! Contam que certa vez um mestre fazia uma longa jornada com alguns de seus discípulos. Num dia de muito calor e sol quente, o grupo avistou a uma certa distância um lago. O mestre então pediu que seu discípulo mais jovem fosse até o lago e lhe trouxesse um pouco de água para beber. O rapaz foi até o lago, mas quando chegou, um carro de bois começou a atravessá-lo, levantando toda a lama do fundo do lago, e a água ficou completamente turva. O rapaz percebeu que não tinha como levar aquela água para o seu mestre, então voltou para junto do grupo. Mestre, a água do lago está muito turva, não tem como bebermos. O mestre então pediu que o rapaz se sentasse novamente junto com o grupo. Passado algum tempo, o mestre pediu que o rapaz retornasse até o lago para lhe trazer água. O rapaz ficou meio contrariado. Afinal, ele já tinha ido até o lago e já tinha visto que a água estava turva. Mas, para não contrariar o seu mestre, foi novamente até o lago. Chegando lá, era o que ele esperava. A água estava turva. Então ele voltou já meio impaciente e falou: mestre, como eu havia lhe dito, a água do lago está turva, não tem como beber. É melhor a gente ir para uma outra cidade e lá pedirmos para os moradores um pouco de água para bebermos. O mestre não disse nada, mas também não fez nada. Continuou sentado com o grupo. Passado mais algum tempo, o mestre pediu que o rapaz fosse até o lago lhe trazer água. Agora ele ficou furioso. O que o mestre estava pensando? O que o mestre estava querendo dele? Ele já tinha ido até o lago, já sabia que a água estava turva. Mas, de novo, irritado, mas não querendo contrariar o seu mestre, foi até o lago. Chegando lá, para surpresa dele, a água estava cristalina. A água transparente. Ele não acreditou. Então pegou um pouco de água e levou até o mestre. Ao receber a água, o mestre lhe perguntou:
Meu jovem, o que você fez para a água ficar assim tão limpa? O rapaz não entendeu muito aquela pergunta. Afinal, ele não tinha feito nada. O mestre então lhe disse: assim como essa água, meu jovem, também é uma mente perturbada. A gente precisa dar o tempo certo para que os pensamentos se acalmem e a gente possa ver tudo com clareza e nitidez. Bom, gente, estamos de volta agora, depois desse intervalo rapidinho. E hoje, como eu avisei para vocês, nós vamos falar de um assunto muito importante. Isso mesmo, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Olha só quanta coisa importante! E para falar um pouquinho da gente sobre essa lei, nós vamos convidar aqui o senhor José Ribeiro, da Analítica Consultoria, para conversar com a gente um pouquinho sobre esse tema tão importante nos dias atuais. Bem-vindo, senhor José! Como você já falou, o meu nome é Ribeiro, eu sou consultor, diretor técnico da Analítica Consultoria, e estou pronto para ajudá-los nesse caminho de conhecimento da nova lei. Pois é, né? E é muito importante, porque a gente vê tanta coisa que acontece, as pessoas ficam perdidas, né? Mas antes de eu começar, conta para mim um pouquinho como é que é essa história aí da Analítica Consultoria. Me explica como é que funciona. Bom, a Analítica Consultoria é uma pequena empresa de tecnologia, de TI, e o nosso foco é desenvolvimento de sistemas, instalação de redes, toda essa parte de tecnologia de TI. E agora, com o advento da nova lei, da LGPD, a Analítica achou muito interessante se aprofundar no assunto da lei, estudar a lei e estudar alternativas técnicas para adequar as empresas a essa lei. Há um caminho forte, grande, para fazer esse alinhamento, né? Deixar a empresa em conformidade, como se fala na lei, e a gente oferece nossos serviços fazendo exatamente isso, adequando as empresas, seja ela de qualquer tamanho que seja, a essa lei, a LGPD. Muito interessante. E assim, essa lei ela vai ensinar, né, como é que vai poder coletar dados, de que se trata em si essa lei? A lei LGPD é a sigla da nossa lei de proteção de dados. Ela chama Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Esse é o nome completo dela, que ficou conhecida como LGPD. A lei vem basicamente para cuidar de dados pessoais. Ela não está preocupada com o CNPJ, ela está preocupada com o CPF, ou seja, ela está preocupada com a pessoa natural, como diz a lei, a pessoa física. E os novos formatos que devem ser tratados os dados pelas empresas. Até então, as empresas coletavam dados de uma forma indistinta, sem qualquer preocupação de como guardá-la ou de que garantias dava ao titular do dado, que é a pessoa física, né? Do que seria feito com os dados dessa pessoa. Com o advento da lei, de venda de dados, né? Tinham pessoas que usavam até de má fé, né? Exatamente. Por quê? Porque não tinha nenhuma legislação a respeito específica para ela. Existiam já leis que fazem isso. A própria lei do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, ele tem aspectos da lei que protegem. Por exemplo, o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor fala a respeito disso, mas de uma maneira geral. A lei vem para tratar especificamente desse assunto, ou seja, criar regras fortes de como tratar os dados. Então, um exemplo claro disso,
Para você usar o dado de uma pessoa, você tem que ter o consentimento dessa pessoa. É um dos Nossa. preceitos básicos da lei. Tem que ter o consentimento. Quando você entra na internet, por exemplo, você vai lá e preenche teu CPF, teu nome, teu e-mail e tal, e antes, e acabou. Agora, todas as empresas que têm um site, por exemplo, que recolhem dados, elas têm que ter no final da página um item lá, concordo em que meus dados sejam utilizados para finalidade específica de marketing, por exemplo. Aí você vai lá, marca uma cruzinha nesse lugar e aí ele está habilitado a usar seus dados. Se não, está usando irregularmente. Só isso. Ou E tudo aí isso. ensina, no caso, as empresas, dá essa consultoria para que as empresas possam se adaptar a esse sistema. Exatamente. Esse é o nosso propósito, é ajudar as empresas a caminhar para se adequarem à nova lei. Nós temos um corpo de consultores que vão até as empresas, fazem um levantamento. Aí é um trabalho que tem que ser feito, é claro, independente do tamanho dela, levantamento dos dados pessoais, onde eles estão guardados, em que processos que eles estão guardados, qual é o nível de atualização deles, como interagem, se passam para outras empresas esses dados. A gente mapeia tudo isso, cria relatórios que estão previstos na lei também, os relatórios de risco, tá? E protege as empresas das sanções, que não são pequenininhas, não, são sanções relativamente altas. Esse é o nosso propósito, é ajudar Uma as empresas. empresa que nunca fez, né, esse tipo de adaptação, né, nunca se adequou, nunca prestou atenção nisso, e de repente se viu ali perdida. Caramba, chegou a nova lei, eu tenho que me virar. O que ela tem que fazer primeiro com vocês? Entrar em contato conosco, né, para a gente formatar, fazer uma apresentação. Qual é o caminho que nós normalmente fazemos? Uma fase de conscientização da empresa, ou seja, vamos mostrar o que é a lei, falar o que é a lei. Em seguida, fazemos uma programação de atividades que vão desde entrevistas com os diretores, há uma coisa importante, né, na lei, desde o início, para ficar adequada à empresa, ficar em conformidade, tem que ter um forte envolvimento com a diretoria. A direção da empresa tem que comprar a ideia dessa necessidade. Não adianta botar o Joãozinho da contabilidade para fazer isso, sem menosprezar a contabilidade ou qualquer outro órgão. Mas, se não tiver um comprometimento com da diretoria da empresa, o processo não acontece, porque ele passa por todos os processos da empresa, por todas as áreas da empresa. Onde tem dado pessoal guardado ou utilizado, ou em tratamento, tem que ter esse levantamento, tem que identificar isso, e o pior, ou necessário, vamos dizer assim, não o pior, mas o necessário, tem que ter uma forma de proteger esse dado. E aí a gente entra com tecnologia, redes de segurança de informação, programas que protegem o dado, redes protegidas, redes de computação protegidas. Tudo isso passa pelo processo de adequação à lei. Ou seja, você não é simplesmente criar um processinho e acabar. Não, é um processo constante. Você tem que rever os procedimentos de senhas, né, de passwords, de senhas, de segurança da informação, bases de dados se estão protegidas. É todo um trabalho de tecnologia que tem. Além disso, você tem que rever todos os contratos que envolvem pessoa física por conta do consentimento. Então, entra uma parte, na verdade, é um processo, é uma parte de tecnologia, que é de segurança da informação, é uma parte jurídica, que é de revisão de contratos, e uma terceira parte que é operacional, rever todos os processos dentro da empresa. Tudo que existe de funcionamento da empresa tem que ser revisto e registrado, para que fique protegido contra o ataque de hacker. E mesmo assim, aí completando, mesmo assim, o hacker,
uma hora vai entrar dentro da sua empresa. Eu tenho uma frase que é ótima, que fala assim, não é se vai acontecer um ataque dentro da empresa, é quando vai acontecer. Então, você tem que se proteger sempre. Esse é o ponto focal. Você tem que ter uma proteção muito eficiente, ou a mais eficiente possível, e ninguém está protegido 100%, né? Mas tem que ter o mais eficiente possível para poder fazer frente aos requisitos da lei. E quando uma empresa não se protege, no caso, né, não utiliza esses meios para se protegerem, o hacker, quando ele entra numa empresa, o que ele pode causar de danos, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, vai entrar, vai fazer nada, vai jogar um vírus, e às vezes é muito pior do que isso, né? Ele vai roubar os dados da empresa. Todos os dados da empresa vão estar expostos, vão estar sendo mostrados publicamente. Imagina uma empresa, por exemplo, da área de saúde, que tem dados sensíveis, como são chamados na lei. Dados sensíveis são dados médicos, por exemplo, doenças que a pessoa tem, e por aí adiante. Imagina que alguém roube esses dados de uma empresa e essa empresa está em negociação, por exemplo, com um plano de saúde. E o plano de saúde recebe esse conjunto de informações dizendo que o fulano A é cardíaco, o outro tem problemas de pressão. O plano de saúde vai falar, esse aqui eu não quero, esse eu não vou fazer. Ou seja, os dados disponíveis, prontos. Outra, orientação religiosa, dados sensíveis, orientação religiosa, qualquer dado que seja pessoal e vire um dado solto no mercado. É isso tudo. Você deve ter ouvido recentemente o hacker que vendeu milhões de informações nossas, brasileiras. Sim. É esse risco que existe, só isso. Olha só, gente, olha, esse papo aqui eu acho que eu vou ter que fazer mais uma intimação aqui no programa, hein? Nós vamos ter que intimar o seu José Ribeiro a vir aqui mais vezes, porque eu acho que tem muito assunto aí para destrinchar e que é bem interessante para você que está em casa assistindo a gente, você que vai assistir pela net. A gente vai chamar os comerciais rapidinho, porque tem muito assunto ainda para falar aqui. E eu tenho certeza que você em casa deve estar cheio de dúvidas. Então, segura aí um pouquinho rapidinho, que a gente já está voltando para continuar esse bate-papo que está muito interessante. E estamos de volta, rapidinho, conversando aqui com o seu José Ribeiro, se você está passando por aqui agora, da Analítica Consultoria, e aqui no nosso bate-papo sobre a nova LGPD. Caramba! Ó, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. É isso? Olha, e como tem coisa para destrinchar nessa lei, não é verdade? Eu estou até aqui com o meu computador ligado aqui e estou aqui com um pouquinho dessa lei aberta, né, e tal, falando alguma coisa aqui. Qual mudança, né, que é uma lei nova, uma lei que está em mutação, qual a mudança que o senhor achou mais importante ressaltar dessa lei para as empresas, né, que vão precisar utilizar? É exatamente esse caminho da segurança da informação. Eu acho que um dos pontos principais que as empresas agora começam a ter que cuidar de uma forma muito eficiente trata com segurança da informação. Proteger as suas bases de dados e proteger os dados que estão espalhados por dentro da empresa. E aí entra mais uma consideração. Pode ser que muitas empresas pensem o seguinte, eu não tenho nem computador, eu trabalho com um arquivinho de fichinhas, esse arquivinho de fichinhas pode ser roubado. E na lei, no artigo 1º da lei, ele fala isso. Dados digitais
ou de qualquer espécie. Então, o dado que está escrito num papel, dentro de uma pasta, também vai passar pelo crivo da lei. Então, não tem ninguém que escape da lei. Não, a lei é feita para todo mundo, para empresa pequena, empresa grande, pública, privada, comércio, indústria, serviços. A lei para toda empresa brasileira e protege todas as pessoas que têm dados guardados dentro das empresas. E por A nossa acaso, lei é uma... não ligou, não, a empresa, né, tipo assim, dane-se isso aí, não vai chegar aqui nunca, não ligou, e de repente aconteceu algum estrago, né, alguma coisa dessas aí. Quais são as sanções piores para uma empresa que não quer fazer nada? Tipo, isso aí, né, dane-se, não vai dar em nada, é Brasil, né, como é que o pessoal fala? Pois é. Esse é um risco alto, não ligar. Na verdade, o que está vendo com essa lei é uma mudança de paradigmas forte. Está mudando mesmo a lei. A lei veio para ficar. Ela veio para ficar, ela vai estar existindo. Então, olha só, ela começa desde uma advertência, depois proibição do uso das informações pela empresa, e aí vem a coisa mais pesada. 2% do faturamento anual da empresa, considerando o ano anterior da empresa. Então, por exemplo, a empresa foi multada em 2021, qual foi o faturamento da empresa anual do ano passado? 2% disso de multa, diária, por infração. É pesado. Ela é pesada. Ela tem uma limitação, 50 milhões. Olha! Tá vendo? Está na lei, está na lei. Esse Então, programa está muito bom aí para os empresários assistirem e prestarem bastante atenção. Claro que esses 50 milhões é para quem tem um faturamento que é 2% do faturamento anual de uma empresa. Nossa. 50 milhões, puxa vida. É uma empresa muito grande. Mas, de qualquer forma, mesmo uma empresa pequena, 2% do faturamento anual dela não vai ser pequeno. Independente do tamanho da empresa, não vai ser pequena. Vai ser uma multa poderosa, né? E ela pode ser diária. Qualquer tamanho de empresa, qualquer tamanho, desde da menorzinha, como isso é visto? Ela é enquadrada a partir de empresa simples, microempreendedor entra? Como é que funciona essa categoria? Todas as empresas. Hoje, existe já formada e já regulamentando alguns aspectos da lei, existe a ANPD, é a sigla de Agência Nacional de Proteção de Dados, é federal, é a nível federal. Então, essa ANPD está recebendo contribuições de várias orientações do Brasil para ver se consegue dar uma aliviada, vamos dizer assim, na lei com relação a pequenas empresas. Então, está sendo feito algum procedimento de regulamentação para cuidar um pouco com menos força, vamos dizer assim, nessas leis. Mas hoje, se você lê a lei, ela é igual para todo mundo. Ela não tem nenhuma diferença. Ela é desde a pequenininha até a grande, passando pela empresa privada, passando pela empresa pública, todo mundo tem que seguir esses procedimentos. E aí tem uma figura que foi criada com a lei, que é o encarregado de dados. O encarregado de dados, ele é o responsável por a interação entre essa agência e o titular dos dados, que é a pessoa física, e o controlador, que é o cara que administra dentro da empresa o procedimento. Então, essa pessoa, ele é como um peão que liga todos esses pontos, liga os pontos conflitantes aí, né? E vai responder para a ANPD, que é a Agência Nacional, se houver alguma irregularidade. Entendeu? Então aí vão ser criados 2 empregos diferentes, é isso? 2 profissões diferentes da empresa? Ou essa parte pode ser feita pela consultoria? Pois é. A nossa lei, a LGPD, ela é baseada na lei europeia.
que é a GDPR. É a mesma coisa com uma sigla europeia. É Guide Protection Dados. É a GDPR. A GDPR, ela determina que o encarregado de dados ele tem que ser uma pessoa física, na europeia. A nossa dá uma flexibilidade maior. Ela permite que o encarregado de dados seja uma pessoa jurídica, ou seja, uma consultoria. Então, hoje, a pessoa não precisa, hoje no Brasil, o empresário não precisa ter um funcionário chamado encarregado de dados. Ele pode trazer uma consultoria e a consultoria faz esse trabalho para ele. Ele não precisa... O que para ele vai ser uma maravilha, né? Porque é menos uma preocupação, de repente, né? De tomar conta daquele funcionário, de repente, ter o encargo daquele funcionário, né? Com um volume de trabalho isso, né? Treinar as pessoas para isso. Então, tem todo um procedimento que tem que ser feito. A consultoria vem para ajudar nisso. Então, a sigla em inglês desse cara, de encarregado de dados, chama DPO. Então, a figura que é permitida no Brasil é o DPO as a Service, ou seja, é o DPO, o encarregado de dados, como um serviço, e não como uma função dentro da empresa. Então, é isso que a Analytica, inclusive, se propõe fazer, ser o DPO as a Service para as empresas, de um modo, seja ela pequena, média, essa é o nosso caminho. Olha, e muito bem encaminhado. Quem quiser entrar em contato com vocês, como é que faz para entrar em contato? Como é que faz para poder falar com vocês? Nós temos eu posso passar meu telefone, que é o telefone de contato, 21 96573 4510, e nós temos o nosso e-mail também, que é analyticaadm@gmail.com. São os dois endereços nossos. E quem quiser ter mais informações um pouco mais detalhadas disso, pode entrar no nosso site, www.analyticaconsultoria.com.br. Esse nosso site, nós temos vários artigos que escrevemos ao longo do tempo aí, explicando vários aspectos da lei, como fazer, o que fazer, como proceder em casos específicos. Tem um artigo que nós escrevemos que fala sobre contadores, os contadores, contábil. É um grande foco, força com dados pessoais também dos seus clientes. Então, legal. Na pior das hipóteses, uma empresa que não tenha nenhum cliente externo, que é impossível, né? Que tem que ter cliente, ele tem o pessoal que trabalha nele. Os funcionários também têm dados pessoais. E esses dados pessoais também têm que ser protegidos. Em última análise... Vou ter que intimar o senhor a vir aqui no programa mais vezes, porque, olha, já estamos no finalzinho do programa, nós agradecemos demais a presença do senhor aqui e já estou intimando para vir aqui mais vezes, porque a gente precisa falar muito sobre isso e sobre um monte de coisas que eu já fiquei curiosa. Vamos combinar? Eu estou à disposição, claro, quando vocês quiserem, eu estou à disposição. E eu tenho um grande interesse em ajudar as empresas de toda a região aí que eu puder ter contato e ajudar nesse caminho, que é um caminho bom. É um caminho... A lei, em última análise, ela não é uma lei punitiva, ela é uma lei mais regulatória. A gente tem que enxergar isso como uma oportunidade de negócios e não como um peso a mais para a empresa. É essa visão que eu tenho, que eu tento passar sempre. Muito legal. Olha, o programa Vitrine vai terminando por aqui. A gente agradece demais o senhor José Ribeiro, da Analytica Consultoria. Eu já estou intimando para vir mais vezes aqui, a gente vai combinar depois, porque, olha, claro, tem muito assunto aqui para a gente conversar, que é bom para quem está aí, o pequeno empresário, o médio empresário, o grande empresário, olha só, um assunto muito importante para você, pessoa física também, ficar ciente do que podem fazer, né? Então, muito obrigada, seu José, muito obrigada a vocês que estão assistindo o Vitrine, muito obrigada, eu espero vocês
Até a próxima. O programa vai ficando por aqui com muito gostinho de quero mais. Obrigada a todo mundo que está acompanhando a gente e até a próxima.